E eles chegaram, deram ordem de assalto, tiraram os nossos pertences. E o momento mais crucial que o meu coração acelerou foi quando um dos três disse: entra nesse mato. E eu só pensei assim comigo naquela hora: Senhor, isso não. Pelo amor de Deus, isso não. E eu fiquei repetindo várias vezes essa palavra: isso não. E um deles deu um grito comigo, xingou um palavrão e disse: não ouviu? Entra aí. E eu, com muito medo, já prevendo o que ia me acontecer, entrei. Quando chegou em um determinado lugar, um deles mandou meu esposo ajoelhar e eles enfiaram o cano de uma pistola dentro do ouvido do meu marido e disse: tu vai ficar aí quieto, se tu se mexer, eu estouro teus miolos. E naquele momento eu chorei e disse para ele: pelo amor de Deus, não fala nada, não faça nada, eu estou te pedindo. E eu fui abusada pelos três, na frente do meu marido. E eu fui ministrar nessa vigília, havia ali umas 500 pessoas, mais ou menos. E eu, no altar, tinha um moço que ele me olhava muito, mas o olhar dele não era assim de um olhar cobiçoso de um homem para mulher. Era um olhar diferente que eu não conseguia entender o porquê ele me olhava tanto. E eu tinha a impressão de que eu conhecia ele de algum lugar. E o choro dele era um choro de alma. Não dava para não acreditar que aquele homem estava chorando de verdade. Eu via que aquele choro saía de dentro das entranhas dele. E ele disse: eu sei que toda atrocidade que eu fiz e cometi nessa vida, Deus me perdoou. Mas o que eu fiz com a senhora naquela noite, Deus não me perdoou. Era por isso que eu tinha a impressão que eu conhecia ele. E foi o que mais me judiou. Foi o que mais me humilhou na frente do meu marido. Foi o que mais me envergonhou. E quando ele disse: boa tarde para todos que estão e vão assistir, eu quero me identificar. Eu sou a irmã Dulcineia de Paula e eu tenho um testemunho de vida para contar, mas eu quero buscar algo lá atrás, na minha infância. Eu sou uma mulher, mãe de 4 filhos. Eu tenho um filho adotivo. Eu adotei ele com 4 meses de vida. Hoje ele tem 25 anos. E eu entendi o porquê Deus me deu um filho adotivo. Porque eu fui órfã de pai e mãe vivo. E depois da idade de adulta é que eu fui entender o quanto é sofrido você ser órfão de pai e mãe vivo. Eu fui criada pelos meus pais, no meio de 8 irmãos, e a minha mãe, com 7, 8 anos de idade, eu consegui já identificar uma diferença entre eu e meus irmãos e minhas irmãs. E no percurso da minha infância para a minha adolescência, eu me lembro de alguns fatos que a minha mãe falava para mim. Por exemplo, eu tive muitas machucaduras com o comportamento da minha mãe comigo. Eu me lembro de forma nítida, a minha mãe só me chamava de nega, de macaca, de crioula. Eu me lembro das frases da minha mãe dizendo que o médico entregou para ela a criança errada, que ela me achou na lata do lixo. Eu sei que isso é muito forte, é sofredor, mas foi tudo que Deus me permitiu sentir, sofrer, viver, para muitos anos depois ele me explicar o porquê. Com a minha história de vida em relação à mãe, a pai, a irmãos, eu não vou negar que eu fui uma pessoa que criei muita amargura dentro do meu coração. Eu criei muita raiva, muito ódio.
Para você ter uma ideia, eu não chamava minha mãe de mãe, não conseguia. Eu chamava ela de Maria Paula. Talvez você que está do outro lado, que vai ouvir essa história de vida, eu vou te convencer no nome de Jesus Cristo que a cura emocional, a cura psicológica, a cura sentimental, ela existe, porque Deus existe. Eu nunca acreditei que eu poderia ser uma pessoa livre de todo aquele fardo de humilhação, de desprezo, de lembranças que eu tinha na minha vida. Até que um dia eu tive a redenção em Cristo. Eu me rendi aos pés de Jesus. E quando eu aceitei Jesus, o amor da minha mãe, ele não era mais forte para mim. Não que ele não fosse necessário, mas ele não era mais tão significativo para mim. Porque eu encontrei em Deus mãe, pai, irmão mais velho, amigo, conselheiro, guia, protetor, provedor, e ele me quis. É como se ele dissesse para mim: eles não te quiseram, mas eu te quero. Eles não te amam, mas eu te amo. Então, com Cristo, eu tive uma experiência de vida muito grande. Eu fui para a vida fácil, muito cedo, por causa da revolta que eu tinha pela ausência de amor de mãe. Então, você que está aí, talvez você esteja vivendo nesse dia de hoje alguma história de vida que te aprisionou, que te prendeu, que te levou para dentro de um casulo. Eu sou obrigada a viver com isso, a conviver com isso, a lembrar disso para o resto da minha vida e morrer com isso. E eu quero desmentir essa tese, porque eu estava condenada a isso, mas o Senhor chegou na minha vida, me libertou, me transformou, mudou a minha história de vida. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, pastor Carlos, abençoado, um homem de Deus. Meus filhos eu amo mais que a minha própria vida, porque eu tive a oportunidade de receber Cristo na minha vida. Ou melhor, Ele me quis, Ele me recebeu. Então eu sofri muito na mão da minha mãe. Eu costumo até brincar e perguntar às vezes, quando eu testemunho, se as pessoas conhecem vara de cipó. Todos os meus irmãos apanhavam com uma vara de cipó, mas quando era minha vez eram 3. E eu ficava muito marcada pela minha mãe. Mas alguém chegou na minha vida determinada a mudar a história da minha vida, a mudar o quadro da minha vida. E assim eu vivi, entrei para a boca de fumo por revolta, né? Eu dizia no meu coração, se eu sou tudo que ela diz sem eu ser, então eu vou ser para ela ter razão. E nesse momento que eu decidi fazer isso, só hoje eu entendo que eu não estava lutando contra ninguém, eu estava lutando e armando flechas para machucar e ferir a mim mesma, porque a mais prejudicada fui eu. Então eu entrei para a boca de fumo, eu me prostituí, e aconteceu várias coisas que eu hoje não acho conveniente dizer, mas Deus sabe, do charco de lodo que Ele me tirou, foi quando eu tive esse encontro com Ele, com apenas 19 anos, já havia sofrido suficientemente para querer uma vida nova para mim. E no decorrer de muitos anos, agora eu vou te contar uma experiência de vida que eu tive. No decorrer de muitos anos, eu sofri um abuso coletivo por 3 homens que assaltou a mim e ao meu esposo. Como eu tinha parado em um local para descansar um pouco até chegar em casa, foi quando eu avistei de longe que um deles estava fumando, então eu vi pelo trago aceso do cigarro. E eles chegaram, deram ordem de assalto, tiraram os nossos pertences. E o momento mais crucial que o meu coração acelerou foi quando um dos 3 disse: entra nesse mato. E eu só pensei assim comigo naquela hora: Senhor, isso não, pelo amor de Deus, isso não. E eu fiquei repetindo várias vezes essa palavra: isso não. E um deles deu um grito comigo, xingou um palavrão e disse: não ouviu? Entra aí.
E eu, com muito medo, já prevendo o que ia me acontecer, entrei. Quando chegou em um determinado lugar, um deles mandou meu esposo ajoelhar e eles enfiaram o cano de uma pistola dentro do ouvido do meu marido e disse: tu vai ficar aí quieto, se tu se mexer, eu estouro teus miolos. E naquele momento eu chorei e disse para ele: pelo amor de Deus, não fala nada, não faça nada, eu estou te pedindo. E eu fui abusada pelos 3, na frente do meu marido. Se nesse período que você me vê chorar, acredite, não é por dor, não é por vergonha, não é por desonra, porque eu sei que o que Deus fez comigo depois. Mas é impossível não se emocionar ao lembrar do processo. Eles abusaram de mim. Eu fiquei 1 ano sem deixar o meu esposo tocar em mim. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje. Não sei quem te tocou, quem te feriu. Eu não sei quem te machucou. Eu não sei quem entrou na sua vida e marcou a sua vida. Eu não conheço a profundidade da ferida que criaram dentro do seu coração, na sua mente, no seu emocional, no seu psicológico, através de uma traição, através de um abuso verbal, físico, psicológico. Eu não sei em que tipo de grade, em que tipo de cadeia você vive hoje. Mas eu vou te dizer que eu vivi, talvez, o que você está vivendo hoje. Com uma grande diferença. Eu não estou mais presa. Eu não me lembro mais do que me fizeram. Com mágoa, com ressentimento, ou com dor, ou com vergonha. Hoje eu me lembro de tudo o que me aconteceu para a glória do nome de Jesus Cristo. Porque tudo que me fizeram se transformou numa ferramenta de cura, de libertação, de transformação para a vida de alguém. É como se Deus olhasse para mim e falasse: eu vou permitir você passar um dos piores momentos da sua vida, mas você vai ver para que eu vou usar isso depois de algum tempo. Então eu quero dizer para você, acredite que o que você está vivendo ou passando, escondido dentro do teu coração, preso dentro do teu sentimento, não é pela vontade de Deus, não é pelo querer de Deus, porque a vontade de Deus hoje é te libertar como Ele me libertou, é te transformar como Ele me transformou. Eu fiquei 1 ano sem deixar o meu esposo tocar em mim, porque eu tinha nojo, eu tinha raiva, eu tinha um sentimento muito confuso, porque aquilo doía, me lembrava, o toque me lembrava, era uma coisa impressionante. Quando eu ia na rua, qualquer homem que eu olhasse, que me olhava, eu já achava que queria fazer mal comigo, para mim. E isso já era psicológico, o medo. Era o meu psicológico que o diabo já tinha enfraquecido com que ele promoveu contra a minha vida. E o que foi mais interessante para mim é que o meu esposo, ele nunca me perguntou nada a respeito. Ele nunca me indagou, e isso me ajudou. Ele não tocar no assunto, é como se ele soubesse que se ele tocasse no assunto, aquilo seria constrangedor para mim, falar algo a respeito. Eu entrei dentro de um casulo, não teve profissional da saúde, não teve psicólogo. O meu psicólogo foi somente o Espírito Santo. Eu ia para ele, chorava e pedia para ele para tirar de lembrança dos atos, do comportamento daqueles homens comigo na frente do meu marido. Então foi ele que me ajudou, mesmo em fracasso emocional, mesmo em fracasso espiritual, porque eu enfraqueci muito, em fracasso psicológico, emocional, eu fiquei destruída, na verdade. Em todos os aspectos e sentidos, eu fiquei destruída. E o meu esposo, ele teve essa sabedoria de nunca tocar no assunto. Então isso parece que me ajudava. E não me permitia lembrar, porque se ele perguntasse, né, eu teria que estar lembrando. E toda vez que eu lembrava, vinha aquelas imagens, né, eu sofria demais. E o tempo passou e eu tive muitas experiências com o que me ocorreu. E eu vou citar só 2 delas.
Eu fui ministrar num congresso em Unai, Minas Gerais, num culto de mulheres, na Igreja Renascer. E eu tinha a palavra comigo. E na madrugada anterior que eu ia ministrar, Deus falou comigo, mulher. Foi a primeira vez que eu tive coragem de falar a respeito. Ele disse, mulher, nesse dia de hoje, porque já era madrugada, tu não ministrarás sobre o que tu pôs no teu coração, mas tu falarás algo que te constrangerá, que te machucará, porém é necessário. E eu nunca tinha dado testemunho na igreja a respeito. Nunca tinha falado para ninguém. Era um silêncio dentro da minha alma que só Deus sabia a dimensão da humilhação que eu passei por ter sido na frente do meu marido. E isso pesou mais. Não vou dizer que se eu estivesse sozinha, seria menos doloroso e vergonhoso. Mas na frente do meu esposo, foi mais cruel. Talvez você esteja se questionando, ouvindo isso e dizendo, mas ela não é uma crente? Não serve a Deus? Por que Deus permitiu isso na vida dela? Aí eu penso comigo, por que Deus entregou um filho inocente, sem pecado, sem erro, puro amor, para morrer por uma pecadora, para morrer por um mundo inteiro que ignora ele, que zomba dele, que caçoa dele? Por que Deus entregou o filho dele para sofrer tanto por mim? Então eu perguntava para mim, por que o meu Cristo, sem pecado, sofreu tanto e eu, como um ser humano, mortal, não passaria por uma experiência árdua dessa? E eu passei a entender que Deus queria permitir algo na minha vida para tornar isso uma ferramenta para libertar alguém, para tirar alguém de prisão que vai dizer, eu vou morrer e ninguém nunca vai saber disso. Eu vou levar isso para o caixão, para a sepultura, porque eu tenho vergonha de falar. Eu tinha vergonha, mas Deus arrancou a vergonha para fazer algo para a glória do nome dele. E quando Deus falou comigo na madrugada na cidade de Unai, eu falei, mas Senhor, eu fiquei questionando, o que eu vou falar? Sobre o quê? Porque Deus não me revelou sobre o que eu ia falar. Ele só falou quando estava chegando a minha hora de pegar o microfone. Aí ele disse para mim, eu ouvi a voz de Deus, mulher, hoje tu falarás a respeito da tua desonra, vergonha e dor que viveste, porque é necessário. Eu levei quase 20 minutos para entrar na introdução do testemunho. E consegui, porque era a minha primeira vez a falar de algo tão tenebroso. E eu comecei a pregar, falar, e entrei no testemunho. Quando eu entrei no testemunho, a esposa do pastor devia ter uns 25 anos, um casal bem novo. Ela começou a chorar de forma sobrenatural. Um choro que me chamou a atenção no período que eu estava ministrando. E eu chamei todo mundo lá na frente, depois que eu ministrei. Veio senhoras de idade com coisas que viveu na infância, mas ainda não tinha conseguido liberar. Veio muitas pessoas que me procurou depois para falar, para pedir oração, para ajudar como se libertar do ocorrido pessoal de sua vida. E eu tive a curiosidade de perguntar, nós terminamos o culto, fomos jantar, e na mesa tinha o pastor, a pastora da igreja e uma amiga. E eu falei assim, Bia, por que quando eu estava ministrando você estava chorando tanto? Aí a amiga dela disse assim, ela não te contou, pastor? Eu falei assim, não, por que ela estava chorando? Aí ela disse, eu posso falar, Bia? E a Bia falou, pode. Aí a amiga dela disse, pastora, faltando 2 dias para o casamento da pastora, ela foi violentada vindo da faculdade. E de lá para cá,
ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela casou, mas encontra conflitos, se nega para o marido, porque ela não foi curada do trauma. Então, ali eu acordei e falei, Senhor, era por isso? Por uma pessoa que tu queria que eu mudasse a pregação, o tema? E eu falei, Deus ama a tua vida demais, porque eu nunca disse isso para ninguém. Eu nunca falei disso às luzes da igreja, por ser muito pessoal, muito cruel e muito constrangedor. E ela disse para mim, quando você estava ministrando, eu me lembrei de tudo que aconteceu comigo. E se tu conseguiu perdoar, eu sou capaz de perdoar e seguir a minha vida. E eu determinei que eu vou perdoar, vou esquecer, porque se você passou por isso sendo uma senhora e conseguiu perdoar, o porquê eu não vou conseguir perdoar? Então aquilo me deu um refrigério, ela dizendo. Eu me senti livre. O meu choro foi me trazendo leveza. O meu choro foi me trazendo paz. Você não sabe o que é ter paz? Por causa dessa prisão que tu vive nela? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Deus só liberta quem está preso. Se você está preso hoje a alguma situação, independente da sua religião, independente da sua fé, Deus ama você. Deus está nesse momento olhando para você, contemplando você. E aí eu vi que Deus queria que eu ajudasse pessoas com o que me aconteceu. Porque muitas das vezes, na teoria, é muito simples. Mas na prática, você sofrer sobre aquilo que você vai falar é muito importante. Olha as dores que eu senti, a vergonha que eu senti, para entender um homem e uma mulher que foi abusado. Foi uma experiência que eu vivi, foi a experiência que eu sofri. E no decorrer de um ano, eu vivi um período de uma possível depressão. Se eu não tivesse Cristo como minha base, como o amor da minha vida, acima de todas as coisas, eu não teria sobrevivido a esse acontecimento. É porque eu tenho muito temor de Deus e sou muito loucamente apaixonada por Ele. E Ele sabe disso. E se Ele me permitiu passar por isso, Ele também foi o mesmo que me garantiu ultrapassar. Sim. Após o ocorrido. Mas eu fui surpreendida. Esse é o segundo ponto. Eu fui convidada para ministrar numa vigília numa igreja. E o tema era sobre perdão. E eu fui. Eu amo ministrar sobre perdão. Eu amo ministrar sobre machucaduras, sobre alma ferida. Eu gosto de ministrar para cura de alma, porque eu sei o que eu vivi, o que eu passei, para falar com propriedade hoje o que Deus quer que eu fale para pessoas. E eu fui ministrar nessa vigília. Havia ali umas 500 pessoas, mais ou menos. E eu comecei, quando foi 4 horas da manhã, 3 e pouca, 4 horas da manhã, me chamaram, eu assumi a tribuna, o microfone, li uma palavra que falava sobre perdão e comecei a ministrar. E eu no altar tinha um moço que ele me olhava muito, mas o olhar dele não era assim de um olhar cobiçoso de um homem para mulher. Era um olhar diferente que eu não conseguia entender o porquê ele me olhava tanto. E eu tinha a impressão de que eu conhecia ele de algum lugar. Eu conheço esse moço, eu conheço, mas não me vinha à memória. E quando eu chamei o povo lá na frente, porque eu sempre faço isso, eu gosto de ministrar as pessoas, orar, abraçar, acalentar, porque vem muitas pessoas. Pessoas que cometeu aborto e teve arrependimento, pessoas que foi tocada por alguém da família, mas teve vergonha de falar. Inúmeras situações que você sabe que acontece.
Fica escondidinho ali dentro. Escondido. Parece que a pessoa protege aquele mal sem saber que está protegendo. Porque a gente deixa de proteger aquilo dentro de nós quando a gente assume uma coragem de jogar para fora. Sim. E aí eu chamei o povo veio, e eu orando ali, ministrando na vida de pessoas. E esse moço, ele caiu de joelho no chão. E quando ele caiu de joelho no chão, ele agarrou o meu joelho. O que não é um comportamento comum. Chega a ser uma coisa estranha. Você precisa ter discernimento e espiritualidade para entrar no mundo espiritual e entender o que Deus está querendo que você entenda. E ele me abraçou o joelho e disse a seguinte frase para mim. Preste bem atenção nisso. Se depois desse dia você não acreditar que Deus é capaz de promover para você uma libertação desse sentimento, aí eu não saberia dizer para você o que você deve fazer. Eu só te afirmo que só Deus pode fazer. Ele grudou no meu joelho e disse a seguinte frase: tudo que eu fiz de atrocidade nessa vida, eu sei que Deus me perdoou. E o choro dele era um choro de alma. Não dava para não acreditar que aquele homem estava chorando de verdade. Eu via que aquele choro saía de dentro das entranhas dele. E ele disse: eu sei que toda atrocidade que eu fiz e cometi nessa vida, Deus me perdoou. Mas o que eu fiz com a senhora naquela noite, Deus não me perdoou. Era por isso que eu tinha a impressão que eu conhecia ele. E foi o que mais me judiou. Foi o que mais me humilhou na frente do meu marido. Foi o que mais me envergonhou. E quando ele disse: aquilo que eu fiz com a senhora naquela noite, Deus não me perdoou, eu preciso do teu perdão. Nós precisamos entender que nós cometemos como ser humano erros. Alguns erros pequenos, alguns erros grandes, alguns erros razoáveis, alguns erros absurdos, alguns erros macabros. E ele cometeu comigo um erro macabro. Mas ele era uma outra pessoa. Ele estava com o rosto limpo. Eu tinha a impressão que eu conhecia ele, mas ele ali era outra pessoa. Deus conectou o meu sentimento a uma possível lembrança de quem se tratava. Não posso ser egoísta e hipócrita de dizer que a minha vontade foi de abraçar ele e perdoar, não. Eu tive vontade de dar, sabe? E aí, quando eu tive essa vontade, espero que todos tenham entendido, como ser humano, como pessoa física, como uma pessoa vítima de um abuso, eu tive. E sabe, o Espírito Santo de Deus é a coisa mais linda que eu conheço, porque ele é muito cheio de amor, paz e muita sabedoria. E ele tem um potencial tão grande para te convencer de que você precisa perdoar para seguir a vida. Você precisa perdoar para voltar a sorrir. A falta de perdão impede de uma pessoa ser feliz, a falta de perdão impede de uma pessoa sorrir, dela sonhar. A falta de perdão é uma arma atirada contra nós todo dia. E eu tinha isso dentro de mim, uma dor, uma mágoa, um ressentimento, não de Deus. Porque quem sou eu para dizer: Deus, eu vou te servir, mas eu não quero que nada me toque, nada me machuque, que nada me fira. Não, não. Cristo veio e passou coisas imerecidamente. Não que eu merecesse ser violentada. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu precisava também entender que eu seria capaz de amar a Deus com o mesmo amor intenso, mesmo depois de ter acontecido isso na minha vida. Porque Deus nos coloca à prova. E, na verdade, eu senti vontade de agredi-lo. Mas o Espírito Santo de Deus, como eu falei, ele é uma coisa tão linda, tão maravilhosa,
que ele preparou aquele momento para mim. E eu consegui entender que aquele momento que eu estava ministrando cura na vida das pessoas, ele preparou aquele momento para mim. Porque ele viu que eu também precisava de uma cura. Eu precisava liberar de dentro de mim aquela tormenta, aquela vergonha, aquela coisa de que quando eu estava sozinha, aquilo vinha na minha lembrança e eu sacudia a cabeça porque eu não queria pensar no comportamento daqueles homens comigo. E aí o que aconteceu? Quando eu tive o pensamento de desejar mal para aquele homem, eu ouvi um grito, foi um grito, amada, foi um grito. Eu escutei um grito maravilhoso dentro de mim. Talvez você não goste de grito, mas esse grito foi o melhor da minha vida. O Espírito Santo gritou dentro do meu ouvido e disse assim: mulher, mulher, porquanto eu te pergunto e tu me respondes, porventura não é sobre perdão que tu estás ministrando? Eu senti como se ele me espremeu e disse: ou tu perdoa ou tu não perdoa. Não, não foi assim. Ele me espremeu dizendo: ou tu perdoa ou tu perdoa. Porque ele estava promovendo uma libertação para mim. O Espírito Santo quer promover uma libertação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Como eu disse, não importa a tua religião, não importa a tua fé. Deus, ele te olha como ele olhou para mim e viu que eu precisava de uma libertação. E ele preparou uma vigília para me pregar sobre perdão e colocou ali um abusador que abusou de mim. Quem é que faz isso? Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Ninguém mais faz isso. Deus estava ali para cuidar de um estrupador arrependido e para cuidar de um sentimento que me oprimia 24 horas por dia. E eu pude entender que Deus, ele não olha só para mim. Deus, ele olha por todos. E eu levantei ele. Ali foi o meu maior desafio. Eu peguei nas mãos dele, eu levantei ele e disse assim para ele: se depender de mim e desse perdão para tu alcançar a vida eterna, eu te perdoo. Eu te perdoo. Se o meu Deus te perdoou, quem sou eu? Quem sou eu para não te perdoar? Não se autocondene por falta de liberar perdão para alguém, porque às vezes quem te machucou, quem te feriu, está seguindo a vida feliz, está seguindo a vida prosperando, está seguindo a vida e você estacionou. Entenda, se a pessoa que te oprimiu, te machucou, te feriu, está seguindo a vida, imagine você que foi vítima dessa pessoa. Você foi a vítima. É você que tem o direito de seguir a vida, é você que tem o direito de ser feliz, é você que tem o direito de ser liberta. Quantos casos aparecem para mim de homens que sofreram abuso na infância, mulheres que sofreram abuso pelo próprio marido. E você acha que Deus olha para você e quer ver você condenado? Não, Ele quer te ver liberto. E quando eu disse isso para ele, ali foi o desfecho de tudo. Acredita, eu tive coragem de abraçar. Eu abracei ele. Eu abracei ele e disse para ele: tu está perdoado no nome de Jesus. Preste bem atenção, eu não estou chorando por causa de dor, de vergonha, não. Deus é lindo demais para promover isso na vida de alguém.
e colocar a pessoa numa vigília onde eu vou ministrar sobre perdão, para essa pessoa me pedir perdão. Ele poderia pedir perdão a Deus e tudo bem, mas ele me conheceu, ele me reconheceu. Eu estava ministrando sobre perdão. E ele te Estava conheceu. pregando e ele me conheceu. Eu tive a impressão de que eu conheci ele, mas ele me conheceu. Ficou Ele na me mente conheceu. dele, ficou marcado na mente dele. Já ficou marcado na mente dele, porque Deus tinha um plano de salvação. E como que você ia continuar ministrando a palavra sobre perdão se você não perdoou ele? Por isso que eu digo que Deus promoveu aquele momento para mim. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Para mim, é encontrar a forma correta de viver aquilo que eu pregava. Porque eu poderia continuar pregando, mas não vivendo. Perdão. Então Deus queria me dar autonomia. Ele queria que eu tivesse propriedade para pregar sobre aquilo que eu fui exemplo para perdoar. E o mais interessante é que quando eu abracei, eu pensei assim comigo. E eu abracei de verdade. Não foi com ódio, não foi de falsidade, eu abracei de verdade. E eu pensei assim comigo, eu estou encostando o meu corpo no corpo dele. E foi ali que Deus me deu prova de que eu estava sendo liberta. Foi no toque com o corpo dele, do homem que abusou de mim. Quando ele me abraçou e eu abracei ele, é como se Deus tivesse falado, a partir de hoje você não deve mais nada para o diabo. A partir de hoje você pode abrir a sua boca com a minha autoridade, com autonomia. Você pode abrir a tua boca para qualquer uma pessoa. Você pode ir lá no fundo buscar, tratar, porque você está perdoando algo que é muito difícil de se perdoar. Naquele momento eu vi o quanto Deus nos faz capaz do impossível. O quanto Ele prova para nós que o impossível não existe. Para Ele não. Para Ele não. O impossível não existe. Eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse capaz de abraçar o homem que me violentou e dizer para ele: tu está perdoado, no nome de Jesus. E corpo a corpo, abraçados. Então, eu entendi que o impossível não pertence a nós. O impossível pertence àquele que pode fazer o impossível. E o que eu quero, para terminar, é dizer que tudo que me aconteceu, todos os projetos que o diabo tinha para usar contra mim pelo ocorrido, a maldição se transformou em bênção. Deus fez esse testemunho alcançar pessoas. Deus fez esse testemunho libertar pessoas. Deus fez esse testemunho ajudar pessoas, porque hoje eu vivo para isso. Enquanto os eventos, enquanto os retiros de mulheres, eu sou chamada para pregar o meu testemunho. E de ver pessoas, mulheres rolando no chão, gritando, tendo a alma arrancada de dentro de prisão e de cadeias. Talvez hoje a tua vida emocional, psicológica, sentimental está dentro de uma prisão, está dentro de uma cadeia. Mas eu falo com propriedade na autoridade do nome de Jesus. Amém. Cristo tem a chave dessa cadeia. E Ele quer entrar dentro da sua casa hoje, agora. Não é amanhã, não é depois. Ele pode ir agora, nesse exato momento. E Ele tem a chave na mão, que pode abrir essa cadeia que te colocaram nela. Que pode abrir essa prisão. Essa algema que te prendeu como se tivesse direito. O diabo está te desautorizado, no nome de Jesus, a continuar te judiando, a continuar te maltratando, a continuar trazendo à tua memória aquilo que não te dá esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Deixa Deus entrar na sua vida. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Me pergunta se hoje eu sofro. Não.
Me pergunta se hoje, quando eu lembro, porque eu não tenho amnésia, eu lembro normalmente. Me pergunta se quando eu lembro me dói. Me pergunta se machuca. Não, não machuca, não dói. Porque Cristo entrou na minha vida e entrou para fazer. E Ele não me quer dentro de um quarto chorando por uma história que não vai voltar atrás. Passou. E o interessante é que eu tive um momento que eu pensei comigo assim: o que eu faço com tudo isso que me aconteceu? E Deus respondeu para mim desse jeito: a tua autoridade aumentará. A tua unção aumentará. A tua capacidade aumentará. Hoje, é tratando de filho órfão de pai e mãe, mulheres abusadas, homens abusados. Num todo, Deus pegou o que me aconteceu e disse: vou transformar isso em uma ferramenta a favor dos meus. E isso vem acontecendo com muita frequência. E é cada coisa que a gente pega que você não acredita que existe nesse nosso mundo físico. Você diz: não é possível. É possível. Então todo o projétil do diabo se transformou em quê? Em derrota. Não para mim, para ele mesmo. Porque Deus pegou a minha derrota e transformou ela num bálsamo de cura, numa arma, numa ferramenta usada contra ele. Porque a partir do momento em que eu entro dentro de uma igreja, vou para um retiro de mulheres e elas pedem: dá o seu testemunho, eu conheço histórias de mulheres aqui, tem muita mulher aqui que vai gostar, que vai ouvir, que vai ser liberta, isso é ferramenta contra ele. Sim. Porque Deus sabe a quem escolhe para passar. Ele sabia que eu não ia retroceder. Bastava ele segurar na minha mão bem forte até que o vento passasse na minha vida. Tem que ser forte. Tem que ser forte. Tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus. Se fosse outra pessoa, estava no hospital, estava fazendo um tratamento. Nunca tive tratamento, nunca tive acompanhamento. Quem me acompanhou foi os olhos que não dormem, não tosqueneja, e o Espírito Santo de Deus, que quando ele subiu, ele falou: tu vai ficar para cuidar dos meus. Eles vão passar por muito percurso de luta e você vai precisar estar lá pertinho. E eu tive ele pertinho de mim. E ele cuidou de você muito. Do meu emocional. Sou uma pessoa livre, liberta, não choro. Quando lembro, não me machuca, não dói. Eu quero é abrir a minha boca para pessoas e dizer: vem, é possível, Deus é poderoso para fazer. Porque assim, eu penso desse jeito, é um pensamento particular meu. Respeitando toda a área profissional, de psicólogo, lógico, psiquiatra, grandes profissionais, todos, né? Toda a formação num contexto geral. Eles também sofrem frustrações. Sim. Precisam ser tratados. Sim. Quando um psiquiatra passa por uma frustração, quem é que vai tratar? Outro psiquiatra? Tem coisas que é para Deus. Tem coisa... No meu caso, foi coisa para Deus. Como você falou, você não buscou um tratamento, um psicólogo? Nada. Eu tinha vergonha de falar. Eu vivi presa com isso dentro de mim. Até entender que Deus era poderoso para transformar esse mal numa ferramenta para o bem. E hoje eu estou aí. Você não tem noção de quantas mulheres a gente acompanha? Meu Deus. Quantos jovens que vêm desabafar violência sexual, física, verbal. É um contexto de um tudo. Dentro das igrejas, mulheres de Deus, que têm escondido por ser vergonhoso, por ser constrangedor. Mas aí o que se faz numa situação dessa? Eu me autocondeno a carregar para sempre? Jesus Cristo, ele foi claro quando ele disse: vinde após mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É verdade. Quem é que disse que as pessoas precisam até a morte carregar fardo pesado e jugo? Não. Não precisa. Cristo tem um fardo suave e um jugo leve. Ele me deu esse jugo suave e esse fardo leve. E fica muito mais fácil carregar aquele que Ele dá. Com certeza. As pessoas estão carregando um fardo ou que colocaram sobre ela ou que ela própria aderiu dela mesma. Aderiu. E não são obrigadas a carregar. Porque é a mesma coisa, uma ferida. Alguém se corta e leva tempo para curar aquela ferida, até encontrar o remédio certo, o medicamento certo. Sim. E quando ela encontra o medicamento certo, a tendência é aquela ferida se fechar, até se tornar uma cicatriz. Eu tive a ferida, mas hoje eu só tenho a cicatriz, porque eu encontrei o remédio certo. Amém. E o remédio certo é só Jesus. Yeah.